Se eu e você começarmos lendo o mesmo livro, nós não vamos terminar lendo o mesmo livro. E eu não tô falando sobre livro digital ou livro físico, sobre diferenças de tradução. Eu tô falando mais aqui sobre a nossa experiência e nós como pessoas do que o próprio livro em si. Eu, Ana, tenho 24 anos, trabalho como social media, sou formada em marketing, tenho um blog, gosto de ler, tenho uma coleção de livros do Chuck Palahniuk, que é um autor que eu sou um pouco viciada. Eu falo italiano, moro com a minha mãe, com meu irmão, com o meu cachorro. E você, fulano ou ciclano, mesmo que tenha a mesma idade, trabalhe com a mesma coisa, seja também mulher, provavelmente você não mora só com a sua mãe, ou não passou pelas mesmas coisas que eu, não vive no mesmo lugar, não experimentou as mesmas oportunidades e chances e até mesmo as mesmas derrotas. Essas diferenças, por mais pequenas que sejam, transformam a nossa forma de leitura. Eu percebi isso já faz algum tempo, mas toda vez que eu venho aqui e falo sobre livro X ou livro Y, ou que eu gosto ou não de um livro, a percepção é maior. Parece que eu acabo experimentando um pouco mais sobre isso. Eu começo a descobrir mais nuances sobre essa questão, sobre como eu e você lemos o mesmo livro e ao mesmo tempo um livro totalmente diferente. De Harry Potter a Corcunda de Notre Dame, de Drácula a Colin Hoover. Independente do livro, as nossas experiências com ele vão ser sempre diferentes. E se você diz, Ana, isso é questão de gosto, eu digo também, mas não apenas isso. A sua experiência de leitura está ligada com a sua convivência com a família, está ligada com como o dia estava quando você estava lendo aquele livro. Tava um sol escaldante ou estava caindo um temporal? Você brigou com seu chefe? Estava tudo bem na sua família? Você tinha saído para passear? Encontrou alguns amigos? Viu aquele amor do passado? Se a leitura está tão ligada às sensações, nada mais justo que nossos sentimentos e nossas experiências também estarem ligadas a essa experiência de leitura e modificarem um pouquinho, dependendo de quem você for. Muitas vezes o autor é só ruim mesmo, mas em muitas ocasiões também não estava na hora de você ler aquele livro. Aquele livro não era para você. As suas experiências e as experiências do autor eram diferentes. A leitura é uma profunda experiência que está ligada com todos os momentos da nossa vida. É um profundo estado de aprendizado, conhecimento e experimentação. O livro não é apenas um papel com um emaranhado de letras e que se você tiver sorte e o autor foi muito boa, sua experiência vai ser boa também. O livro não é apenas isso. Ele é uma pequena vida que, tomara Deus, vai influenciar também outras pequenas vidas de leitores que tiveram em algum momento da vida contato com aquele livro, com aquela história. Assim como muitas vezes você conhece uma pessoa e não vai muito com a cara dela, ou ama um amigo, mas não concorda com as opiniões dele, a sua experiência com o livro também é difícil e complicada de explicar. Muitas vezes eu acabo esbarrando num livro que eu quero muito ler, mas não naquele momento exato da minha vida, ou que eu quero desesperadamente ler. Mas a partir do momento em que eu começo a ler as páginas, eu sinto que não está na hora ainda, que não é aquele momento de ler aquele livro. Enquanto, por exemplo, os meus amigos estão tendo ótimas experiências de leitura com aquele livro. Assim como todo ser humano é diferente, com toda a sua complexidade, nuances, diversidade, as leituras, mesmo que dos mesmos livros, também serão diferentes. Às vezes um pouco complicadas se o autor for muito bom ou muito ruim. Às vezes algumas pessoas até têm a mesma opinião sobre ele, mas nunca a mesma experiência. O mesmo frio na barriga, o mesmo medo, a mesma apreensão, o mesmo entusiasmo, o mesmo amor. E esse tipo de experiência é algo que só os leitores entendem. Que a gente não sabe explicar muito bem, mas que a gente sabe que é um dos motivos pelo qual, independente da situação, a gente sempre está com um livro na bolsa, debaixo do braço, carregando para onde quer que a gente vá. São essas experiências que nos transformam e fazem com que eu e você estejamos com os mesmos livros nas mãos, mas com sentimentos tão diferentes no coração.